Falar de Grêmio é cair no lugar comum. De 2019 a 2021, esgotou a sua cota de erros e decisões equivocadas. Pagou o preço. Convive com efeitos colaterais, mas luta para se reconstruir. Enfrenta a dura realidade do começar do zero. Demanda tempo, planejamento, erros, acertos, paciência e muito trabalho. Não se resume em gastar e colocar bons jogadores no vestiário. Precisa dar liga, fechar, processo que dificilmente acontece do dia para a noite. Começou bem a temporada 2023, fator que traz ambiente positivo no início do trabalho, mas nada garante. Metas a serem alcançadas na temporada são modestas e não poderia ser diferente. Reestruturar as finanças do clube abaladas com o rebaixamento, se manter na Série A, conquistar o estadual e, se possível, chegar entre os 8 no Brasileirão e na Copa do Brasil. Torcida pode sonhar com mais? Claro, sonhar é um direito, desde que mantidos os pés no chão. Torcedor precisa jogar junto, entender que há um longo caminho pela frente, apoiar nos momentos difíceis, consciente das dificuldades a serem enfrentadas. Não existe varinha de condão ou fórmula mágica. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Oliveira e deixo aquele upa de quebrar costelas a você, que está sempre aqui com a gente. Valeu, valeu mesmo, sem você nós não somos ninguém. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é Internacional. O Colorado vive um dilema. E agora? Liderança, muitas vezes negativas, ou falta de liderança? O que é o menos ruim? Saídas de Edenilson, Tyson, Moisés, entre outros, deixaram um vácuo de comando no vestiário sentido dentro de campo. O time é o mesmo, mas parece outro. Tá estranho. Vive de individualidade e correria. Não falta vontade, muito pelo contrário, mas mostra carência de maestro. Falta aquele que diz, hora de correr, correr, hora de cadenciar, cadenciar, passa lá, olha o fulano, calma, chuta devagar, vamos de novo, segura. O líder que é básico em qualquer time de futebol. Nas primeiras rodadas do Gauchão se confirmou tragédia anunciada. Adversários conhecem o estilo humano de ser. Se fazer de morto para fazer maldade com o coveiro. Dar a bola ao adversário, jogar no erro e sair no contra-ataque mortal, aproveitando espaços criados para chegar ao gol em alta velocidade. Agora a realidade é outra. Espaços não mais existem. O oponente se fecha em bloco. Colorado se obriga a ficar com a bola, propor o jogo, se atrapalha e hoje é ele que experimenta o veneno do contra-ataque. Mano precisa se reciclar, voltar ao laboratório. Mas será que Colorado terá Mano? Dependerá do quanto Barcelo deseja e pode pagar para mantê-lo no Beira-Rio. Bom preparar o bolso, o homem está valorizado. Em resumo, Inter tá bem, mas tá mal. Situação fede a estranho e Gauchão servirá como termômetro. Resultados, detalhe relevante, virão de uma forma ou de outra, diante da disparidade técnica e do interesse financeiro que o clube chegue às fases finais. Cachorrada tá solta. Lógica da bola. Se tomar sufoco no Ruralito, o que esperar ao enfrentar gente do seu tamanho? Que saudade da minha avó. Hoje ela não está mais com a gente, mas deixa muita falta. Mulher aguerrida, exemplo, arrimo de família, nunca se deixou entregar diante das muitas dificuldades que enfrentou. E a minha avó ela tinha uma característica, uma particularidade a ser estudada
por vários especialistas com relação à evolução do ser humano. Quando a gente chegava no aniversário dela, não precisava nem perguntar a idade. Era 64 anos. Sempre. Vó, quantos anos a senhora tem? 64. A princípio a gente levava na brincadeira por acreditar que ela estava brincando, mas diante da seriedade que ela falava, resolvemos respeitar. Entra ano e sai ano, 64 anos. Aí chegou um momento que já se tornava difícil de manter a idade, pois o seu filho mais velho estava com 61. Qual não foi a surpresa quando, num determinado aniversário, ela se livrou do feitiço do tempo e disse 65. Daquela data em diante, ela foi somando os anos. Minha querida avó nos deixou aos 71 anos. Apesar dos seus documentos, ninguém sabe por quê, apontar 94. Definitivamente não dava para confiar nos cartórios das primeiras décadas do século XX. Mas você deve estar confuso e se perguntando por que, num vídeo de futebol, resolvi falar sobre a minha avó. Simples, porque agora eu vou comentar sobre a dívida do Internacional e tenham certeza, ela tem tudo a ver com relação aos 64 anos da minha saudosa vozinha. É de conhecimento. O clube tem um histórico de presidentes que jamais consideraram prioridade a saúde financeira da instituição. Não se faziam de rogado. Na hora de assinar o cheque, tinham o dedo mole. Dívida foi crescendo e a bomba estourou na mão de Pífero. Não que ele tenha sido uma vítima do destino, porque também ajudou a cavar o poço. Uma fase negra do clube do bairro Menino Deus de Porto Alegre. Rebaixamento e presença habituê nos cartórios gaúchos. Medeiros herdou a bronca. No início, até tentou fechar as torneiras, mas na Série B e os resultados não vindo, os vidraceiros começaram a trabalhar, pois a torcida colorada estava destruindo o Beira-Rio. Teve que ceder. Os primeiros a chegar por um caminhão de dinheiro foram Leandro, Damião e Camilo, e a gastança estava só no início. A administração Medeiros em 2017 foi considerada como a pior entre os grandes clubes brasileiros. Subiu para a Série A em segundo lugar, vice do América Mineiro, e gastou mais do que os outros 4 clubes que terminaram nas primeiras colocações. De volta à elite, show de horrores. Segue a gastança, marketing enganoso. O campeão voltou. Só que não chegou nem à final do Gauchão vencido pelo Grêmio. Ficou em terceiro lugar no Brasileirão e foi eliminado pelo Vitória da Bahia na Copa do Brasil. Essa foi a realidade da administração Medeiros. Gastança e agora vai. Time nada, e no final, nada. Pocotó, pocotó, pocotó. Diante de tantos desmandos financeiros, a curiosidade era saber o tamanho da dívida colorada no final do mandato Medeiros. Valor oficial anunciado, 600 milhões de reais. Ninguém engoliu. Foi realizada uma auditoria independente, mesmo sem autorização do presidente. Valor apurado, 1 bilhão e 68 milhões de reais. A mídia abafou. No clube, acabaram aceitando divulgar 800 milhões de reais. Chega o final da administração Medeiros, assume Barcelos. O que mudou? A mosca. Continuou o oba-oba com o dinheiro do clube. Fortunas gastas com técnicos gringos que não vingaram. Obsessão por uma volta olímpica que jamais veio. Demissões de funcionários, processos trabalhistas. Guerra com Abril. Final do primeiro ano de mandato, valor da dívida, 600 milhões.
Atrasos de salários, greve de jogadores, contratações mal explicadas, venda de atletas nebulosas, final do segundo ano de mandato, valor da dívida, 600 milhões. Ex-jogadores cobrando na FIFA valores de rescisão não recebidos. Rolagem de dívidas, juros astronômicos a serem pagos, mais atrasos de salários, chega 2023, valor da dívida, 600 milhões. Até treinador gringo foi à FIFA buscar o que não lhe pagaram. Que vergonha! Desmorona o Castelinho. Só espero que Barcelos não diga que foi o criador da narrativa do repetir números, mesmo que pareçam estranhos. Essa, a minha querida avó, já usava em 1998.